Olá, gente! Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Estava aqui esperando o cenário ideal, o momento ideal, a beleza que não habita em mim, pra ter um momento ideal pra gravar esse vídeo, que vocês estão me pedindo muito, que é sobre o desmame do Luca. Mas a gente nunca tá no momento ideal, a gente sempre quer o cenário perfeito, o momento perfeito pra gravar as coisas bem bonitinhas. Mas vou fazer aqui um papo, ó, café, sábado de manhã, pra contar pra vocês a minha experiência com o desmame do Luca que já foi feito. Então, o Luca, ele já tá com 1 ano e 6 meses. Pra mim, sempre pensar no desmame era algo bem dolorido. Eu pensava que seria uma coisa muito difícil de eu fazer, uma coisa que seria impossível dele desapegar, porque ele era um neném que mamava a cada 1 hora. Então, ele era muito apegado, qualquer chorinho era peito, qualquer mãe era peito, com peito, peito, peito. Tudo era peito. Então, eu achava que seria uma coisa muito difícil, muito dolorida pra nós dois, esse desmame. E aí, desde novembro do ano passado, estamos em maio agora, desde novembro do ano passado, que eu entrei pra Doterra, pra uma empresa, né? Estou trabalhando com a Doterra também. Eu sabia que em maio teria uma convenção no Rio de Janeiro que eu queria muito participar e que seria uma viagem de 4 noites fora. Então, desde novembro e dezembro eu já tô me preparando psicologicamente pra fazer o desmame em maio, né? Agora. Então, eu já tava com essa preparação na minha cabeça que com 1 ano e meio eu teria essa viagem e teria que fazer o desmame pra viajar. Então, eu fui me enrolando, na verdade, chegou março, abril e ele não tava desmamando ainda. Então, uma semana antes, assim, eu recomendo até começar um pouco antes, é que eu fui me enrolando mesmo, pra começar a diminuir as mamadas. Então, ele mamava de 1 em 1 hora. E a médica dele sempre falou pra mim que não era uma questão dele querer se alimentar, ele não passava fome, era só uma questão de apego, né? De aquele peito ali ser o chamego dele, o apego dele, por isso que ele queria mamar, não era fome. Então eu sabia que eu podia diminuir aquilo. Claro que sozinha não é fácil, tá? Fazer isso sozinha. Eu tava no México, né, há pouco tempo atrás, morando lá sozinha com o Vitor, pai do Luca. O Luca, a gente tava morando em outro país, então eu até prolonguei esse desmame pra ser mais pra depois, porque eu sabia que eu ia vir pra casa dos meus pais em abril. Então, ter rede de apoio e outras pessoas pra interter ele seria mais fácil, então tem todo esse benefício. O que eu fiz? Restringindo ele pra mamar apenas na hora que ele fosse dormir e na hora que ele acordasse de manhã. Então, 1, 2 semanas antes, comecei a dar mamar pra ele de manhã quando ele acordava, e aí ele tirou uma soneca só, aí eu dava mamar antes da soneca ali da tarde e na hora de ele dormir, e ele ainda mamava uma vez na madrugada. Então, esses eram os pontos de mamada. E eu parei com esse negócio de manha, peito, chora, peito, peito. Parei com essa mania 2 semanas antes de viajar. E aí ficou tudo bem, ele ficou super de boa. E aí eu comecei a diminuir mais ainda. Comecei a fazer ele dormir nas sonecas da tarde sem o peito. Sei lá, depois de 2, 3 dias já eliminamos as mamadas da soneca. Então ele mamava só quando ele acordava, antes de ele dormir e na madrugada. E assim foi feito por 1 semana, tá? Ele ficou super de boa, então ele ficou muito de boa sem o peito o dia inteiro. Ele praticamente só mamava 6 horas da manhã e depois só mamava 8 horas da noite e mamava ainda uma vez na madrugada. E aí eu resolvi tirar a mamada pra ele dormir à noite, né? Ali às 8 da noite eu resolvi tirar essa mamada. Minha mãe me ajudou muito a fazer ele dormir nesse período, pra ele não sentir o cheiro, né, e tudo mais. Então minha mãe fazia ele dormir pra mim. Só que a mamada da madrugada tava pegando. Ele acordava 2, 3 horas da manhã, berrando, escandalizando. Eu ninava, minha mãe ninava e nada acalmava ele, só o peito. Pensei, meu Deus, vai ser muito difícil tirar o peito da madrugada. Chegou o meu dia da viagem, eu sabia que aquela mamada da madrugada era um apego. A gente tentou dar mamadeira, tá? Nessas 2 semanas, não contei, mas nessas 2 semanas a gente tentou dar mamadeira. Eu tentei o NAN, eu tentei Aptamil, alguma coisa assim. Tentei o Ninho. Fases ali, 3 anos. Gente, ele não quer mamadeira por nada nessa vida. Ele detestou leite. Ele até toma outras coisas na mamadeira, suco, água, mas o leite, a fórmula, ele não toma de jeito nenhum. A gente tentou 3 marcas diferentes e ele não gosta. Então, a gente tentou esse processo de passar pra fórmula, ele não curtiu também. Só dormindo ninado no colo. E aí, chegou o dia da minha viagem. Falei, vou viajar, né? Vou ficar 4 noites fora, 3 dias e 4 noites fora. E é isso aí. E
E aí eu fui com o coração na mão, mas sabendo que ele estava em boas mãos, estava com o pai dele, estava com a minha mãe. Em relação ao peito, né, peito cheio e tudo mais, gente, ano passado eu fui fazer meu visto em Brasília, pra ir pro México. Fiquei 20 horas fora de casa. E eu tive uma mastite horrorosa por conta do peito cheio. E aí eu pensei, né, nesses 4 dias eu vou sofrer demais. Mas eu tô fazendo um protocolo de desmame. Comecei 2 semanas antes de viajar o protocolo do desmame, que é pra reduzir a produção de leite até secar. Que é com óleos essenciais. Então, o que eu faço? Eu uso melaleuca, essa aqui da doTERRA, melaleuca e peppermint. Eu faço a ingestão de 2 gotinhas pela manhã, depois do café da manhã, do peppermint. E eu passo esses dois, pego 2 gotinhas de cada com óleo de coco neutro e passo no seio, tá? Então, gente, eu não sofri com o peito cheio doendo. Nesses 4 dias foi muito tranquilo. Eu tirava um pouquinho na bombinha antes de dormir pra esvaziar um pouquinho que tava ali de cheio, mas não doeu, não aconteceu nada. Então, agora tá começando até a ficar mole meu peito. A gente já tá aí, né? Eu voltei de viagem semana passada, então a gente tá aí 2 semanas, uma semana sem amamentar 100%. E tá muito tranquilo, né? Eu tô fazendo meu protocolo com os óleos essenciais do desmame e tá tudo certo. Outro dia de manhã eu perguntei, mãe, já falei com minha mãe de manhã, né? Mãe, como é que foi a noite com o Luca? Tudo certo? Ele chorou muito? Dani, ele dormiu a noite inteira. Não pediu pra mamar nem nada. Ótimo. Segunda noite, Dani, mãe, o que aconteceu aí? Dormiu a noite inteira. A próxima noite, dormiu a noite inteira. Quarta noite, acordou uma vez e nem um pouquinho ele voltou a dormir. Pensei, perfeito, né? Pelo menos ele ficou bem, eu fiquei bem na viagem, ele ficou bem. Na viagem até eu tive muita dor de cabeça, na verdade, que eu acho que foi por conta do emocional do desmame, eu tive muita dor de cabeça, muita febre eu tive na viagem, eu acho que por conta de todo esse emocional do desmame, mas enfim. Meu peito tava tudo sossegado. E o Luca também tava super bem. Aí eu voltei da viagem e pensei, né? Ele vai querer mamar. Porque assim, gente, eu não podia sentar, tá? Eu sentava no sofá, não podia pegar ele no colo, porque ele já se abaixava, já tirava minha blusa, já puxava minha blusa. Ele era muito peito. E aí eu cheguei da viagem, ele simplesmente não pediu peito, me abraçou e tal. Passou o dia, chegou a noite, foi dormir sem peito, dormiu a noite inteira, não pediu mamar. E assim foi. Fazem mais ou menos 10 dias que ele não mama nada. Então, eu cheguei, ele simplesmente esqueceu do peito. Tem gente que se despede da última mamada, chora, coisa nada. Eu não quis nem saber disso, de última mamada, de despedida. Falei, vai ser uma coisa natural, se der, deu, se não der, não deu, enfim, vida que segue. Mas foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Eu voltei de viagem, ele não pediu mais mamar, não, né? E daí, na verdade, eu voltei da viagem com a coisa na cabeça que eu não ia dar mais mamar, né? Ele ficou 4 dias super bem e eu não ia mais dar. E foi super bom, não precisei negar peito pra ele. Foi tudo muito tranquilo. Continuo usando os olhinhos essenciais pra diminuir a produção de leite, mas meu peito já tá super de boa. Ainda tem leite, mas tá super de boa. E foi assim, nossa história do desmame, que vocês estavam super curiosos pra saber. Foi muito tranquilo por aqui, foi um desmame rápido, né? Eu vejo que muitas pessoas passam por um desmame de muito tempo, então pra gente foi um processo muito rápido. Não sofram por antecedência, façam no tempo de vocês. A amamentação é algo tão gostoso, né? E é algo tão prazeroso, é algo que conecta tanto a gente que a gente acha que a gente vai perder aquele carinho do bebê, aquele negócio que, tipo, só a gente tem com o bebê. Mas não, gente, é muito... Depois que a gente passa a amamentação, eu vi que agora a gente tem outros tipos de carinho, outros tipos de contato, outros tipos de conexão que a gente não tinha antes. Então, e assim, faz 1 semana que a gente fez o desmame, né? O Luca agora vem, me abraça, deita no meu colo. Antes ele só vinha pro meu colo pra mamar. Eu assim, mamar. Agora ele vem no meu colo, deita no meu colo, fica no meu colo deitado. Ele me dá beijo, me dá abraço, fica encostadinho em mim, dorme encostadinho em mim. Antes ele só dormia no peito. Então, ele agora demonstra outros carinhos que me preenchem tanto quanto, sabe? Então, aproveitem o processo, aproveitem a amamentação, aproveitem o processo do desmame, que também é uma outra fase que também é boa, tá? Então, fica aí a minha dica pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui, que eu respondo os comentários.
E espero que de alguma forma tenha acendido aí uma luzinha na cabeça de vocês, no coração de vocês, e que são ciclos, né? São ciclos que passam, outros ciclos que chegam e tudo dará certo, tá bom? Então um beijo, obrigada por terem assistido até aqui e tchau!